Olá a todos, olá a todas, estamos aqui de volta falando agora sobre plano de carreira. É uma das dúvidas, uma das maiores dúvidas que o pessoal de gestão de pessoas consegue tratar, principalmente os servidores que estão ingressando agora no serviço público, né? Bem, o que é planejamento de carreira? Os planos de carreiras devem ser compatíveis com as necessidades de motivação do servidor e com a manutenção do equilíbrio da organização pública. Em outras palavras, ele tem que corresponder às expectativas que esse indivíduo tem de crescimento na carreira, ao mesmo tempo que tem que corresponder com as necessidades da organização em prestar os serviços para a qual ela existe. Tá? O plano de carreira pode ser entendido como um conjunto de cargos afins, dispostos em posições ordenadas, segundo uma trajetória evolutiva crescente, de variação das exigências requeridas para a ascensão. Vamos entender um pouquinho melhor esse trecho. À medida que o indivíduo vai se desenvolvendo dentro da organização, ele vai ganhando mais responsabilidades. E à medida que ele vai ganhando mais responsabilidades, ele tem que ser reconhecido, recompensado por isso. Em outras palavras, ele segue na carreira e ele cresce na carreira à medida que ele vai se provando capaz de abraçar maiores responsabilidades. Ok? O Berg nos explica que, para fins de previsão normativa, os cargos públicos correspondem às esferas de competência funcional que se integram em conjuntos de atividades e responsabilidades que possam ser atribuídos aos servidores neles investidos. O que significa isso? Toda a construção do plano de carreira do serviço público, ela é prevista por lei. Nós não precisamos ficar inventando coisas para o indivíduo progredir. Basta que a gente consulte os padrões normativos legais para testar se o indivíduo já tem condições de progredir na carreira ou não. Alguns padrões normativos estabelecem somente um interstício de tempo, a cada 2, 3, 4 anos para progredir na carreira. Mas a grande maioria desses instrumentos normativos, elas estabelecem também responsabilidades e avaliação de desempenho para testar se o indivíduo é capaz de progredir nessa carreira. Como é que eu vou saber? Lendo padrões legais, lendo instruções normativas, lendo leis e estudando essas leis. Ok? A forma como o servidor tem para progredir na carreira tem denominação própria, número determinados de vagas e retribuição pecuniária, conforme os estágios correspondentes de cada carreira. Em outras palavras, aquilo que eu já disse. A gente não pode inventar a progressão e a gente não pode inventar a retribuição. Nós precisamos estabelecer e seguir à risca o que está previsto por lei em cada uma das categorias da carreira na qual nós estamos inseridos. Okay? Essas carreiras se definem em níveis, classes e promoção. Nós vamos entender exatamente o que significa isso. Nível são graus de remuneração vinculados a um cargo, determinados pela qualificação funcional. Em outras palavras, se eu sou um servidor de nível médio, minha gratificação é considerada ou relacionada a esse nível que eu me encontro. Se eu sou um servidor de nível superior, a gratificação tem que acompanhar a esse nível. Ok? E o que são classes? Classes são graus de remuneração vinculados a um cargo, cujo avanço associa-se ao desempenho do servidor. Então, dentro de um mesmo nível, eu tenho diferentes classes. Se eu, dentro da organização, vou provando que eu sou competente para ir galgando, subindo nessas classes, a minha retribuição acompanha esse meu desenvolvimento entre as classes. Tá? E a promoção é a evolução do servidor em níveis e classes de uma carreira. Isso é um pouco incomum na administração pública, mas ela é considerada. Então, por exemplo, quando um professor numa instituição federal de ensino conclui o seu mestrado, ou do mestrado ele vai para o doutorado, as carreiras públicas elas prevêem determinadas gratificações e promoções vinculadas a esse desenvolvimento do servidor. A mesma coisa é dada para o servidor técnico. Quando esse servidor técnico conclui seu mestrado ou conclui seu doutorado, é esperado que haja uma promoção dentro da carreira. Tá? O que eu estou mostrando para vocês aqui é um exemplo com níveis, classes e faixas de remuneração de diferentes categorias de, por exemplo, professores.
né? Ou esses servidores docentes dentro das instituições federais de ensino. Como vocês podem ver, a classe, que é a primeira coluna lá, é dividida em 4 grandes categorias, né? O auxiliar, bem abaixo, que é o professor que entra com graduação, né? Que pode passar para assistente, quando ele já faz o mestrado, quando ele já conclui o mestrado, que vai para adjunto, quando ele conclui o doutorado, e pode ir para associado, quando esse professor já está em programas de pós, já está publicando, já está coordenando programas de pesquisa, por aí vai. Para cada classe como essa, você tem determinados níveis, que vão normalmente de 1 a 4. Tá? E para cada nível, uma faixa de gratificação diferente. Essa tabela existe para todas as categorias e todos os cargos da administração pública federal. Basta que você procure e localize quais são os cargos que você tem que tratar nesse momento enquanto gestor de pessoas. Okay? As promoções podem ocorrer tanto horizontalmente quanto em mudança de classe. Em outras palavras, a promoção horizontal é, na verdade, a mudança de uma classe X para uma classe Y. Enquanto a promoção vertical é a mudança de um nível para outro. Basta que vocês tentem fazer a simulação nessa tabelinha anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? A ascensão funcional, então, se dá quando servidores de uma mesma instituição concorrem a uma vaga em cargo superior ao do ocupante, desde que estabelecidos em condições de investidura. Em outras palavras, não existe ascensão funcional dentro da carreira pública se ele não estiver previsto por lei. Existem determinados cargos, sim, que abrem um recrutamento interno e as pessoas que se mostram mais capazes, elas ascendem na carreira. Isso não é o modelo da carreira pública, é a exceção, não é a regra, mas existem determinados códigos legais que prevêem isso. Tá? E aqui, a gente está dando aqui um conceito ampliado do que é uma carreira pública. Você vai da classe A para a classe B, para a classe C, para a classe D, dentro de um mesmo cargo, contanto que você atinja os requisitos para a progressão de acordo com o cargo específico. Tiago, aonde estão esses requisitos? De novo, dentro de instruções normativas que tratam cada cargo. Nós temos que localizar cada uma delas. Ok? Não esqueçam de fazer os exercícios. Até a próxima videoaula.